Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Instagram da 37ª Subseção da Ordem de Advogados do Brasil, de Seção de São Paulo. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês para que possamos fomentar esse espaço de reflexões e discussões acerca de temas diversos. Estamos com esse projeto há cerca de 2 semanas e hoje nós estamos aqui, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje é 5 de junho, onde comemoramos essa data tão importante, Em virtude disso, nós escolhemos o tema Reflexões Atuais do Código Florestal para o nosso bate-papo de hoje, Promulgada em 25 de maio de 2012, a Lei 12.651 estabeleceu o que denominamos de Código Florestal, E o Código Florestal Brasileiro, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Essa importante legislação de 2012, ela não é uma legislação recente, ela é oriunda, de outras legislações anteriores. O Código Florestal, ele nasceu em 1934, depois ele teve uma outra modificação em 1965, com a Lei 4771, que trouxe algumas disposições que hoje são tão importantes como os conceitos de área de preservação permanente, área de reserva legal, A legislação atual de 2012, ela foi fruto de um processo de muita discussão, uma legislação muito debatida nas casas do Congresso Nacional, e ela acabou entrando em vigor, então, em maio de 2012, e foi fruto aí de muitos embates, Inclusive com ações diretas de inconstitucionalidade propostas perante o Supremo Tribunal Federal, que foram julgadas em 2019. E 25 de maio agora, de 2020, essa legislação completou 8 anos, ela ainda é palco de muitas controvérsias, E, por essa razão, hoje conversaremos um pouquinho sobre os avanços, sobre as principais discussões acerca deste tema. Para tanto, senhores, eu tenho a grande honra, um grande prazer em convidar o Dr. Luiz Carlos Assetti, que vai estar conosco aqui nessas reflexões, nessa tarde. Dr. Luiz Carlos Assetti é advogado, é professor de pós-graduação, ele é especializado em direito empresarial ambiental, direito agrário ambiental, meio ambiente do trabalho e direito minerário. Também é pós-graduado em direito de empresa, tem mestrado em direito internacional, com ênfase em meio ambiente e direitos humanos. Vou convidá-lo aqui nesse momento, então, para estar aqui conosco. Peço a gentileza dos senhores aguardarem aí uns minutos para eu chamá-lo e fazer esse vídeo. Aguardando os minutinhos, o doutor Assetti chegando. Boa tarde, doutor Assetti, seja muito bem-vindo ao nosso Instagram, a nossa live. E é essa tarde onde vamos conversar um pouco acerca sobre essas reflexões atuais do Código Florestal. Seja muito bem-vindo. Está me ouvindo bem, Juliana? Estou ouvindo bem, perfeitamente, vendo e ouvindo muito bem. Ok. É um prazer estar aqui falando contigo. É um prazer poder estar participando dessa live da 37ª OAB de São João da Boa Vista. Eu quero agradecer você, em nome de toda a diretoria, pelo convite. É um grande prazer poder bater esse papo contigo e mandando aí desde já um abraço a todos que estão assistindo. Perfeito. Bom, dentro de toda a qualificação que já foi colocada aqui do professor Assetti, eu esqueci de mencionar uma outra questão importante. Ele também é um grande amigo, Faz parte aí do meu círculo de amizade, aceitou prontamente o nosso convite. Sou extremamente grata, não canso de te dizer isso. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, estritamente requisitada por seu alto nível profissional, conhecedor a fundo do tema, e que eu tenho certeza que vai nos presentear nessa tarde com todo o seu conhecimento. Então, já sou grata desde já e vou ser eternamente grata, não canso de te falar isso. Todas as vezes que a gente se encontrar, você vai ouvir os meus agradecimentos, porque eu sei que para você é difícil estar aqui conosco hoje, diante de todos os seus compromissos, de sua agenda, que é sempre requisitada. Então, eu agradeço muito, tá, Sete? Eu acho que nós podemos começar, Sete, conversando, se nosso foco é trazer as questões acerca do Código Florestal e fazer essa reflexão, e nós, enquanto conversamos sobre esse tema, tentamos pontuar os aspectos atuais. Então, o meu objetivo aqui, a minha proposta para você, é a gente trabalhar alguns conceitos sobre um aspecto mais positivo. Então, quais foram os pontos positivos
né, iniciais dessa legislação, que completa 8 anos, apesar de ainda muito debatida, não é? Mas eu gostaria de começar com, com esse ponto positivo, né, que a lei traz, a questão das áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. E aí, aproveitando esse gancho, eu acho que a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre aquela diferença entre preservação e compensação, que está um pouco ligado com a ideia da APP e da reserva legal. Eu acho que a gente poderia começar com essa explanação, que esses dois temas ainda são motivos de muitas reflexões e confusões, né, no âmbito prático, quando a gente atua nas questões ambientais. Então, eu queria começar com essa provocação e te ouvir um pouquinho sobre essas duas questões. Eu acho que seria interessante a gente partir dessa premissa, tá bom? Juliana, entendi perfeitamente o que você está me propondo, acho muito interessante essa reflexão inicial com o porquê do Código Florestal novo, né, entre aspas, né, novo. Então, vamos por partes. O Código Florestal, quando ele entrou em vigor em 2012, o objetivo dele era basicamente a proteção de vegetação nativa. Tá? Era basicamente esse. Então você tem todo o escopo de vegetação nativa protegido pelo Código Florestal. Essa é a ideia do legislador. Ok? E aí você tem, por outro lado, eu só vou citar, mas não vou entrar na seara disso, o Estatuto da Cidade, que é uma legislação específica que, em tese, seria para tutelar o meio ambiente urbano. Então ficaria o Código Florestal na área rural, como um todo, e o Estatuto da Cidade na área urbana. Era basicamente essa a ideia. Como o Código Florestal ele tinha a ideia inicial de tutelar toda a legislação relacionada à flora, à fauna, aos biomas de uma forma geral, né? A vegetação nativa, melhor dizendo, de uma forma geral, ele foi criado, foi idealizado de uma forma muito ampla. Então, dentro dele, você encontra pontos de conservação, de preservação, de compensação, e que nós vamos agora tentar aí, esmiuçá-los de uma forma bem prática, para que todos possam compreender melhor, inclusive com questões de exemplos, de exemplificação. Então, vamos por parte. Quando nós falamos de compensação, nós estamos falando de dar algo em troca. Então, eu faço algo e dou algo em troca, né? Eu faço a contrapartida. Esse é o primeiro ponto. Quando eu falo de preservação, eu estou falando, por exemplo, das áreas de preservação permanente, ok? Que são as margens de rio, famosas aí, popularmente conhecidas por matas ciliares, as nascentes, enfim. Quando nós falamos de áreas de preservação, nós estamos falando essas que estão previstas no Código Florestal. Topos de morro, enfim. E nós temos as áreas de conservação, que são as áreas do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que são aqueles parques, aquelas áreas que o governo, seja ele o Poder Executivo, seja ele federal, estadual ou municipal, através de um ato próprio, ele institui uma área onde ali vai ser preservada a flora, a fauna, o bioma marinho, enfim, nós temos aí o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O mais simples dele é quando o particular faz a sua unidade de conservação, chamada RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. As outras todas é instituída pelo Poder Executivo. Então, isso nós já estamos delimitando. Então, quando nós falamos em conservação, nós estamos falando em áreas que foram reservadas, o governo desapropriou para que faça lá um parque, faça um local onde será conservado aquele bioma. As áreas preservadas são as áreas que o particular é obrigado a preservar. Então, a reserva legal, as APPs. Nesse novo Código Florestal, que é de 2012, não é tão novo assim, mas enfim, só para o pessoal saber pontuar,
entre o antigo e o novo, existe uma diferença já nessa questão da preservação. Então, no antigo, você tinha que deixar a reserva legal mais as APPs. Separadamente, né? Separadamente. O cômputo era separado, exatamente. Na atual, nós temos a possibilidade de fazer a soma. Preciso deixar lá, vamos dar um exemplo. 20 alqueires de mata, exemplo, que é a minha obrigação com relação à reserva legal. Nesse cômputo, eu já posso estar inserindo as áreas de APP. Então, isso foi uma grande novidade. Houve muita crítica dos ambientalistas, de uma forma geral. Inclusive, houveram várias ações no Supremo Tribunal Federal nesse ponto. Por quê? Porque no direito ambiental existe um princípio que veda o retrocesso. Então, o ponto base dessas ações no Supremo eram que os órgãos ambientalistas, mesmo o Ministério Público, dizia que essa liberação, ou essa liberalidade, como queiram, ele seria um retrocesso ao direito ambiental, porque estaria prejudicando um bem coletivo, um bem que não tem dono, a sociedade como um todo, que é o dono desse bem. E, na verdade, o Supremo se posicionou que não é bem assim, não existiria um retrocesso, mas sim uma adequação à nova realidade. O Código Florestal de 65, que era a Lei 4771, ela foi criada numa realidade da década de 50, 60, e vigorou até 2012. Aí, em 2012, foi criado esse novo Código Florestal exatamente para que a gente pudesse ter uma condição de melhor adaptação da sociedade e produção de alimento. O objetivo é produzir alimento em quantidade suficiente e preço baixo para que não haja fome. Esse é o ponto. Eu acho que o ponto aí, Assédio, se você me permite uma colocação, eu vejo aí uma aplicação interessante do próprio conceito do princípio do desenvolvimento sustentável, né? Sim. O aliar ao desenvolvimento com a justiça social e com a preservação. Então, acho que esse novo código, ele trouxe este olhar visando, obviamente, a questão da agricultura, que no país é grande responsável pelo nosso PIB. Sim. Né? Então, tem também esse olhar. Então, acho que, no meu ponto de vista simplista, né? Você conhece muito mais disso do que eu, mas eu vejo sobre essa aplicação, né, do princípio do desenvolvimento sustentável na sua essencialidade. Né? E acho que pelo menos eu vejo esse olhar da legislação como ali um objetivo a ser alcançado também, levando em consideração a evolução da nossa sociedade, como você bem colocou aí, né? Sim, sim, você está correta, é isso mesmo. Até porque o desenvolvimento sustentável ele tem um tripé, que é o desenvolvimento social, o econômico e o ambiental. Se tiver faltando um desses três itens, você não tem desenvolvimento sustentável. Obrigatoriamente, você precisa ter os três. Então, isso que você falou é importante. O foco é até hoje, né? O desenvolvimento sustentável no agronegócio. Aí, muitas pessoas, muitas delas até sem conhecimento prático do que é o agronegócio, vinha em mídias, às vezes até escrevendo textos técnicos, confundindo efetivamente muita coisa com relação ao agronegócio. Para você ter uma ideia, Juliano, do que eu estou dizendo, o agronegócio hoje, nós estamos dizendo, eu não estou falando em 2012, eu estou falando hoje. O agronegócio hoje, ele produz a quantidade de comida, grãos, carne, enfim, de um todo, seja agricultura familiar ou a agricultura industrializada como um todo, preservando 56% do verde, das matas, dos biomas. Alguém pode virar e falar assim, não, mas existe um problema, por exemplo, da Mata Atlântica que está desaparecendo. Eu concordo, são problemas pontuais que têm que ser administrados, têm que ser resolvidos, eu concordo plenamente. Mas quando você pega em comparação com outros países, Estados Unidos, Europa, outros países, qualquer que seja o país, não existe isso. Não tem isso.
Nos outros países, você não tem obrigação de ter reserva legal. A reserva legal, até quero explicar uma coisa que as pessoas não sabem. Da onde que vem a ideia de reserva legal, né? Porque você pega o Código Florestal, seja ele de 65, ou seja ele de 2012, não está lá escrito da onde vem a ideia. Quer dizer, será que o legislador, um belo dia lá, o Divino Espírito Santo abençoou ele, e ele acordou dizendo, eu vou colocar na lei a reserva legal. Não, foi assim. Reserva legal foi criada, por quê? Com base num negócio chamado reserva técnica. A reserva técnica existia nas propriedades rurais porque os agricultores precisavam dela. O que é a reserva técnica? Era assim, eu vou fazer um paiol, eu vou fazer uma carroça, eu vou fazer a minha casa, vou fazer a casa do meu filho que vai casar, exemplo. Eu precisava de madeira, porque não tinha outra forma de você construir. Então você ia na sua reserva técnica da sua propriedade e extraía aquela determinada quantidade de madeira para fazer o que você precisava. Era isso a reserva técnica. Com o tempo, isso não existe, parou, não existe mais, não tem necessidade disso. Então passou a existir uma necessidade de preservar e conservar o bioma, como eu havia explicado. Então aí o legislador, observando que aquela antiga reserva técnica, na verdade, também era um maciço que preservava o respectivo bioma, vamos deixar, porque muitas das propriedades já tinham isso. Então é daí que vem essa situação. É importante, inclusive, citar para você, Juliano, nesse bate-papo, que eu acho fantástica a ideia do Código Florestal atual fazer essa compensação com áreas de reserva legal com áreas de APP. Eu ia entrar nesse tema com você agora, eu ia tocar na questão da compensação. Então vamos lá, vou deixar você falar agora. Vai. Na verdade eu queria mesmo saber, porque eu vejo a compensação, Acete, como um ponto positivo dessa legislação. Nessa possibilidade de você compensar a reserva legal e trazer, então, aquela adequabilidade das propriedades rurais, que porventura estavam com algum, entre aspas, problema, não é? A regularização por meio dos programas de regularização ambiental, né? A compensação ambiental que usa desse instrumento do programa de regularização, eu vejo como um ponto muito positivo dessa legislação, né? Então, eu queria saber realmente se você também concorda com esse ponto, qual é o seu posicionamento, se você acha que isso é positivo ou não, se você acha que isso foi um grande avanço, né? Trabalhando na área, nesses 8 anos, o avanço que essa possibilidade de compensação de reserva legal trouxe em termos ambientais mesmo, né? Porque o que você falou, eu concordo plenamente. O agricultor, ele é o grande responsável pela preservação, né? Ele é tido como vilão, mas, na verdade, para quem conhece o agronegócio, para quem acompanha, para quem trabalha nisso no dia a dia, consegue vislumbrar de forma veemente que ele é o grande responsável pela preservação. Então, a questão da compensação aqui eu vejo como ponto positivo e eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Ô, Juliana, você está coberta de razão, é isso mesmo. O agricultor, ele é o grande ambientalista do Brasil. A verdade é essa. Por mais que muitas ONGs digam que não, que o defensivo agrícola é veneno, que água em grande quantidade também mata. Se você tomar água em grande quantidade, você vai morrer. Então, existem formas e formas, análises e análises. E ninguém vai utilizar um defensivo agrícola de forma inadequada, porque ele custa muito caro. Então, se o agricultor for utilizar de forma inadequada, aplicando mais do que é necessário, ele vai ter prejuízo duplo. Primeiro, porque ele vai gastar dinheiro à toa e não vai recuperar. Segundo, que todos os fungos, pragas, enfim, tudo que prejudica a lavoura dele vai ficar resistente e cada vez ele vai ter que aplicar mais. Então não é assim, né? Certa vez eu tive uma ação civil pública no Nordeste e o promotor virou para mim e falou assim, o doutor promotor falou, nossa, olha a relação de defensivos agrícolas que o seu cliente usa. Eu falei, doutor, isso aqui, ele tem uma relação de defensivos agrícolas, mas isso não quer dizer que ele use todos simultaneamente 24 horas por dia. Tem defensivo aqui que faz mais de 5 anos que o cara não usa. Ele tem essa relação por uma necessidade. É como a gente, se aparecer uma micose na unha, você vai atrás do médico, ele vai te dar determinado... Se aparecer uma micose na axila, é outro, e por aí vai. Então, o pessoal não entende isso. Eles acham que
o agricultor pega tudo, põe dentro, tudo junto da garrafa e sai pulverizando. E não é dessa forma. Então, eles fazem uma grande confusão. Agora, voltando a falar da compensação, né? Eu sou fã dessa compensação que foi criada aqui no Brasil. E eu falo até mais, eu acho que os estados, CETESB, FEAM, enfim, as agências ambientais de uma forma geral, elas precisariam pedir mais compensações também para as empresas, não só para o agricultor. Né? Eu acho isso relevantíssimo. Isso já está acontecendo, já tem medidas, entre aspas, cálculos de impacto dentro de determinado bioma, e para que a licença de instalação ou de operação seja emitida para determinada empresa, precisa fazer a compensação com plantio em determinada área, de determinado bioma. Isso já está acontecendo. Mas não é ainda uma situação que existe pontualmente. Por que eu digo pontualmente? Porque, na minha visão, a compensação ideal vai passar a existir quando as prefeituras puderem fazer o licenciamento ambiental e ela indicar a forma de compensação. Porque o problema ambiental, antes de atingir o governo federal ou o governo estadual, atinge a cidade, o povo que ali mora. Então, essa que é a compensação ideal, na minha visão. A prefeitura hoje, ela dá basicamente uma certidão de uso e ocupação de solo, e você leva esse documento numa agência ambiental, e aí o órgão ambiental cuida do licenciamento. Na minha visão, teria que ser igual é feito em Mauá, aqui na Grande São Paulo. O licenciamento ambiental tem que ser feito no município com supervisão do Estado. O município é que sabe quais são os problemas ambientais e quais as compensações necessárias. O município é que sabe os locais onde estão degradados e precisa de recuperação daquela respectiva degradação. O Estado está longe. O governo federal está mais longe ainda. Coisas acontecem no município, né, Sete? Isso. A nossa vida está aqui, né? Exatamente. A gente vive no município e sociedade. Então, o licenciamento que eu entendo adequado com relação à compensação é aquele que virá num futuro, sei lá quando, que o município vai ditar essa regra. Mas nós estamos muito longe disso, Juliana, porque nós não temos os municípios preparados. Né? Não estamos. Preparados. Não temos corpos técnicos suficientes. Olha o exemplo nosso, olha o exemplo da nossa profissão. Observa aqui, nessa região que nós estamos, que é uma região extremamente desenvolvida. Nós estamos no estado de São Paulo, não estou desmerecendo os outros estados, mas é uma região onde a gente tem faculdades próximas, cursos de pós-graduação próximos, nós temos técnicos de todo tipo próximo, né? Informações próximas. Quantos são os profissionais que realmente são qualificados na área ambiental? Dá para você contar? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então, são muito poucos. Então, a gente precisa que os advogados tenham mais qualificação, mais conhecimento, porque fica muito distante quando o advogado chega para representar um cliente, não conhecendo muito bem a legislação ambiental, na frente de um promotor que conhece praticamente tudo, porque eles fazem curso semanalmente sobre questões ambientais. É complicado isso, a gente fica numa defasagem muito grande. Então, eu estou acostumado a ajudar os advogados, eles me ligam, olha, está acontecendo isso, o que eu faço? Eu estou acostumado com isso. E você sabe que eu nunca recuso dar orientação para ninguém. Eu tenho como missão poder ajudar, eu tenho como missão poder passar a informação que a gente vem adquirindo. Eu estou há 28 anos trabalhando com essa parte de direito ambiental e eu sei o quanto é difícil. Você vê, agora, há poucas semanas atrás, o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele fez um trabalho autorizando que a Mata Atlântica pudesse ter todo Vamos falar sobre isso. Então, todo um trabalho e todo mundo caiu de pau em cima dele. E teve até uma abertura de processos no Supremo. O que ele fez ontem? Ele revogou, ele voltou atrás. Então, é uma situação bastante complicada que nós estamos passando, Juliano, porque a pressão política e a pressão da opinião pública é grande. Só que a informação, muitas vezes, não chega na mesma velocidade. A gente vive em tempos difíceis, né, Sete? Com essa questão de fake news e tudo mais, né? Eu acho que vivenciamos momentos que nós,
profissionais temos que ter a reflexão crítica, né? Temos que estar respaldados pelo conhecimento para necessariamente poder se posicionar. Então, eu acho que esse também é o nosso intuito aqui, esse fomento de conhecimento também é o Mas nosso intuito. deixa eu só concluir uma coisinha, Juliana, porque ficou capenga aí o meu raciocínio. Nós estamos aqui, a distância, você está em São João da Boa Vista, eu estou em Espírito Santo do Pinhal, nesse momento. Quer dizer, nós estamos aqui da divisa de Minas, o quê? 30 quilômetros, 20 quilômetros, sei lá, acho que nem isso. Se você passa para o estado de Minas Gerais, a política ambiental nessa parte de compensação é totalmente diferente daqui de São Paulo. Totalmente diferente. Em Minas, o agricultor hoje, ele precisa de licença ambiental para tudo. Para cortar uma árvore, para cortar e depois transportar essa árvore cortada, para ele captar água, para ele poder plantar, para tudo. E tudo fazendo o cálculo de compensação. Você pega o agente ambiental da Bahia, eu tenho serviços lá de clientes, também existe esse trabalho de equilíbrio. Você vai degradar, de certa forma, aqui, plantando e abrindo uma certa área, você tem que plantar aqui para compensar. No Centro-Oeste está assim também. Não. Então, assim, essa situação da compensação, ela veio para ficar e vai cada vez mais existir. Então, quem trabalha na área tem que aprender a trabalhar nessa questão de compensação. E o grande lance dela é que hoje você consegue fazer a compensação em bacia hidrográfica. Se você tem um impacto aqui na região da bacia do Pardo Mogi Guaçu e você faz uma proposta de compensar na mesma bacia, mas em outro município, é autorizado. Antigamente isso não era. Então o código ajudou muito nisso, Juliana. Agora deixo com você, que falei demais. Então, eu vou aproveitar um gancho que você fez aí nessa discussão de que a gente vive num país intercontinental, né? Muitos estados brasileiros. E eu vou trazer agora a discussão para a gente, aproveitando o gancho da compensação, dos programas de regularização ambiental, né? A gente sabe que cada estado precisa realizar o seu. E nem Perfeito. todos eles o fizeram, né? Sim. A gente ainda tem estados que não o fizeram. Essa falta de regulamentação, no seu ponto de vista, ainda é um entrave, Asset, nessa questão da viabilização dos programas de regularização ambiental? Juliana, pelo simples fato da falta de segurança jurídica. Eu dei uma entrevista, não sei se foi ontem ou antes de ontem, para uma rádio. Eu estava falando, me perguntaram assim, olha só. Falaram assim, Asset, me responda uma coisa. Uma empresa de médio ou grande porte, principalmente uma que tenha capital aberto, seja multinacional, por que ela não procura cidades pequenas para se instalar? Eu falei, são dois os motivos básicos que isso não ocorre. Primeiro, a falta de mão de obra qualificada, a falta de conhecimento para aquela necessidade da empresa. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é um que ninguém lembra, que é exatamente a falta de gestão e legislação ambiental naquele município que possa dar ao empreendedor segurança jurídica. O maior problema hoje que nós temos, os empresários de uma forma geral, é a falta de segurança jurídica. Você vê, eu vou só desviar um pouquinho o assunto. Essa história do Covid-19. O que fizeram com o Brasil nesse período aí de 60 dias, os nossos filhos, netos, as próximas gerações, que vão, eles não vão acreditar quando a gente contar. Principalmente aqueles que forem trabalhar na seara do direito. Porque a Constituição nossa virou do avesso várias vezes. Decretos se sobrepondo à legislação e por aí vai. Então, a falta de segurança jurídica hoje é uma situação bastante complicada, Juliana. A gente... Tudo bem que tem aí força maior, tal, não vou entrar nesse detalhe, mas a falta de segurança é o problema do Brasil hoje. É gestão e falta de segurança jurídica. Verdade. Bom, vamos entrar agora, a gente já passamos 30 minutos de conversa. Como que passa rápido, né, Asset? A gente vai batendo papo, vai passando rápido.
Mas eu queria trazer agora uma outra discussão que você já mencionou aqui na nossa conversa, que é o palco da vez, né? Que é a questão aí da aplicabilidade do Código Florestal na Mata Atlântica, né? Questões que essa semana nós tivemos aí, como você bem mencionou, uma revogação aí do ministro do Meio Ambiente. Essa questão tem sido objeto de muitas discussões técnico-jurídicas, né? Principalmente com relação aos órgãos ambientais, responsáveis por fiscalização, por licenciamento, nesse bioma que é o da Mata Atlântica. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Nós tivemos essa questão pontuada aí pela Advocacia Geral da União, havia um consenso entre a AGU e o Ministério do Meio Ambiente, né, por meio de uma nota técnica que sustentava o entendimento de que o bioma Mata Atlântica não se aplicaria no conceito de áreas consolidadas trazidas pelo Código Florestal. Depois, a própria AGU acabou revisando esse posicionamento, né, e tendo um outro olhar, trazendo à baila a questão do princípio do retrocesso ambiental, né? Eles acabaram reconhecendo, então, que o regime transitório que o Código Florestal traz representaria um retrocesso ambiental na questão aí da Mata Atlântica. No dia 6 de abril, agora, nós tivemos, né, por meio do Ministério do Meio Ambiente, o despacho 4.410, aprovando o parecer 115 de 2019, reconhecendo essa aplicação da área rural consolidada nas propriedades inseridas no bioma Mata Atlântica, que foi exatamente esse parecer que foi revogado ontem pelo ministro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação, né, que é a discussão, o palco da vez, questão ambiental, de discussões que cercam aí, né, juristas, conhecedores da área, essa questão da AGU, né, e esse parecer do ministro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Ô, Juliana, a Flávia, que trabalha comigo, né, minha esposa, né, ela fez um trabalho levantando todo o procedimento administrativo que foi feito para que chegasse naquele parecer assinado pelo ministro Ricardo Salles quanto à aplicabilidade da área consolidada na Mata Atlântica. Nós acabamos fazendo um resumo disso, desse trabalho, e foi publicado na editora Plenum, lá do Rio Grande do Sul. Está, inclusive, no site do meu escritório a publicação. A ideia dessa publicação não é ser a favor ou contra, não. A ideia é narrar a situação toda como chegou naquilo. Quando você começa a ler os motivos e as fundamentações, eu vou te ser honesto, eu era contra. A hora que eu vi aquela decisão do ministro, eu falei, isso aí vai dar problema, isso aí está errado, não está certo. Foi a primeira coisa que eu falei. Já pensei em princípio da vedação do retrocesso, papapá. A hora que eu fui ler o que a Flávia tinha levantado de informação, e eu comecei a ponderar as questões, no final da história eu acabei concordando com o ministro, você acredita? Ele mudou completamente a minha posição. Por quê? Vou te explicar algumas coisas. Primeiro, a situação de área consolidada, ela já existe. De fato, ela já existe. Ela já existe. Você querendo ou não, isso já existe. Dentro da questão da Mata Atlântica, você tem 90 e tantos % de famílias, agricultura familiar, famílias ali cultivando, ali tirando o sustento, e estão fazendo ali as atividades há 50 anos, da mesma forma. Nunca ninguém impediu essas famílias de trabalhar daquela forma como vem trabalhando. Imagina, numa situação agora, tendo que impor a essas famílias a recuperação da área degradada, que foi degradada lá pelo avô, pelo bisavô, e que vem sendo mantido, quer dizer, vai ser uma sucessão de falências de pequenos agricultores e, pior, pequenos agricultores que mantêm a alimentação de muitas cidades. Então, assim, eu não quero justificar uma degradação ambiental com uma situação de alimentação, não é isso. Eu estou querendo só justificar o seguinte, já vinha dessa forma.
Já estava sendo feito dessa forma há 50 anos. Nunca ninguém fiscalizou e nunca ninguém obrigou que fosse feita a recuperação. Por que agora? Aí na hora que o ministro vai lá e dá a canetada, entre aspas, né, dele, nossa, aí o pessoal imagina, esse povo tá louco, esse povo é arbitrário, esse povo é isso, esse povo é aquilo, tal, e ingressa com a ação ambiental. Olha, essa é a minha opinião. Se você pegar doutrinadores famosos, você pega, por exemplo, um amigo meu, Paulo de Bessa Antunes, estou citando o nome, lá do Rio de Janeiro, o Bessa. Eu converso com ele com certa frequência. O Bessa, hora que se ele lê o que eu e a Flávia escrevemos, ele vai querer dar um tiro de nós. Porque ele é frontalmente contrário a tudo isso. Entendeu? Eu li o que ele escreveu sobre isso, e eu falei, aí eu até brinquei, mandei uma mensagem para o Bessa, falei, ô Bessa, nós estamos contra um e o outro aí, nós estamos lá dos opostos, tal. Enfim. Então, vai muito da opinião, Juliana. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade também de visualizar o momento e tentar visualizar o que foi. Porque não é justo, é a questão, mais uma vez, da segurança jurídica. Imagina... uma interpretação, um olhar interpretativo sistêmico, né, Sete? Assim, você olha a legislação, o parecer, não dá, você tem que levar em consideração toda essa situação, essa evolução, né, que a gente teve. Eu acho que esse olhar é importante quando a gente interpreta uma legislação. E a preocupação, você falou uma coisa perfeita. Imagina o seguinte, Juliana, vou dar um exemplo bem claro. O seu pai herdou um sítio do seu avô, que herdou lá do pai dele. Quer dizer, hoje esse sítio está passando para você. Esse sítio está numa área de Mata Atlântica, ele está parte dele degradado, e aí você está recebendo um problema que mais dia menos dia você vai responder judicialmente por isso. E aí vamos abrir um parênteses. Você pega aquela decisão do STJ, do ministro ambientalista, não vou citar nome, o ministro ambientalista que tem lá, que é o Benjamin, que está lá, o que acontece? O Herman Benjamin, o que acontece? Ele conseguiu colocar na cabeça de todo mundo que problema ambiental é imprescritível na questão civil, porque ele se renova dia a dia. Nenhuma legislação brasileira, a não ser a questão nuclear, é imprescritível. Pega o Código Civil, vê se lá fala de prescrição com exceção às questões ambientais. Vê a Constituição Federal se fala de alguma situação de imprescritibilidade na situação, na área civil. Não existe. E eles conseguiram legislar criando a imprescritibilidade da esfera civil ambiental. Conclusão, se você, Juliana, herdar esse sítio e o promotor, curador do meio ambiente daquela respectiva cidade onde está a propriedade rural ingressar com a ação, é imprescritível. Você não vai poder alegar, não, mas foi meu avô que fez há 50 anos atrás. Não, mas o teu avô, teu pai, você estão usando, você tem que... Quer dizer, é absurdo. É totalmente absurdo, não tem segurança jurídica. Então, esse é o grande ponto que eu bato nessa tecla. Entendeu? Eu, perto de outros doutrinadores, eu não sou ninguém, eu sou uma pulga de tão pequeno. Mas eu tenho aí uns livrinhos escritos, eu tenho aí uns textos publicados, e eu acho que essas palestras que a gente dá, essas conversas, eu gosto de falar sempre a língua que todo mundo entenda, uma língua não juridiquês, que é exatamente para o povo entender. É uma situação que dá dó. Esse pessoal mais simples, que é da agricultura familiar, eles vão sofrer. E são eles que produzem a alimentação do Brasil. O que eu como, minha família come... Né? Exatamente, o que você come, são eles, e eles são os mais atingidos. Então, nesse aspecto é que eu estou falando. Então, a ideia... Quando o ministro Salles fez aquilo que fez, a ideia era essa, era não deixar ter essa situação de insegurança jurídica, principalmente para os pequenos. Esse era o ponto. E, infelizmente, voltou atrás por causa de ação no Supremo e por causa de pressão política, que foi absurda, absurda. Você pode ver em jornais, absurdo. Quer dizer, é gente virando papagaio. Ele vai repetindo aquilo que houve sem saber a consequência e dá no que dá. Perfeito. Vamos trazer agora para os nossos minutos finais, nossa parte final, tá?
Não que a gente esteja terminando, mas eu acho que vale uma outra questão, já que nós estamos falando do Código Florestal e trazendo aqui questões atuais. Isso é uma questão que está consolidada, pacificada já, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho dela também, não é? Que é a questão do CAR. Você viu o CAR como algo positivo também dessa legislação? Lembrando que o CAR é um cadastro ambiental rural, para quem está nos ouvindo aí, né? É um cadastro obrigatório, então as propriedades rurais todas no Brasil têm que ter o CAR, obrigatoriamente, né? É uma plataforma online, é uma base de dados que tem inclusive imagens por satélite, né, georreferenciadas, que vai identificar as áreas abertas, as áreas com vegetação da propriedade, e foi trazida aí hoje por esse código atual, né? E eu creio que nós já tenhamos aí mais de 90% das propriedades rurais no Brasil já devem ter realizado o CAR, pelo que eu acompanho aí, a gente já tem uma probabilidade alta, né, de imóveis rurais cumpridores desta determinação. E eu queria te ouvir um pouquinho, você acha que isso é positivo no teu ponto de vista? Essas informações, essa base de dados agora, ela vai ser importante para todas as questões, principalmente de políticas públicas na área ambiental. Eu acho que o governo está muito bem respaldado, né, Sete, com essas informações agora para poder necessariamente monitorar, acompanhar, que eu acho que essa questão do monitoramento e acompanhamento é um gargalo também, né, quando a gente fala de política pública. Então, qual que é o seu posicionamento sobre isso, a visão? Você concorda? O que você acha sobre essa questão do CAR? Ô, Juliana, só uma coisa antes de falar sobre o CAR que eu atropelei no raciocínio passado. As áreas consolidadas são aquelas áreas anteriores a 1998, só deixar claro isso. 22 de julho de 1998, né? Isso. Tudo aquilo que foi feito até a data de 98, que é julho de 98, estaria isento de necessidade de recuperação. É esse o ponto. Só porque eu atropelei no raciocínio. Agora, falando sobre o CAR. O CAR, Juliana, ele é fantástico. A maioria dos agricultores acha que isso aí é bobagem, a maioria não, boa parte, que isso aí é bobagem e que foi criado pelo governo para tirar dinheiro do agricultor, para fazer o agricultor ter mais coisa para gastar, mais necessidade, mais burocracia para gastar. Não é verdade. O CAR, ele foi criado, basicamente, esse cadastro técnico, por causa da necessidade que tinha no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste de áreas sobrepostas. Então, existia uma quantidade absurda de registros e escrituras falsas. E, paralelo a isso, um descontrole da questão ambiental, propriamente dito, nos respectivos imóveis. Então, quando veio o CAR, com aquela situação de posição geográfica, né, georreferenciamento, começou a descobrir que existiam fazendas em cima de fazendas, documento em cima de documento. Então, isso começou a ser regularizado, a parte de domínio dos imóveis, né? Então, começou, toda aquela situação de cadeia dominial começou a ser regularizada. Por isso que quando o CAR surgiu, ele começou primeiro lá para cima, Pará, Amazonas, Mato Grosso, foi lá de cima, veio de lá para cá. Exatamente porque lá tinha muito problema, Bahia tinha muito problema, Tocantins tinha muito problema, Mato Grosso, Rondônia, Pará, esses estados tinham muito problema de sobreposição de áreas, de escrituras e registros falsos. Então, quando começou a ter o CAR, foi isso. Paralelo, começaram também já a fazer os mapeamentos de reservas legais, de áreas de preservação permanente, e, enfim, as áreas como um todo, né? Áreas agricultáveis, não agricultáveis. Então, eu particularmente acho que o CAR ele foi uma solução importantíssima criada pelo governo, porque você resolveu vários problemas pontuais numa única ferramenta. Você resolveu a questão de posse e domínio, você resolveu a questão de preservação e conservação ambiental, e você resolveu a questão de licenciamento, porque hoje toda a fiscalização ambiental no Brasil se dá por imagem de satélite. Antigamente, a fiscalização
se dava ou por amostragem, o policial ou o agente ambiental, ele acabaria chegando pela obra do destino, ou por denúncia, telefone, alguma coisa. Hoje não. Hoje o satélite tira foto diariamente, o computador processa isso, independente de ter uma pessoa ali manipulando aquele computador, e já dispara para as agências regionais as movimentações de terra, os cortes de árvore, por satélite. Então, nós resolvemos, assim, vários problemas numa ferramenta só. Então, essa ferramenta, ela foi o divisor de águas na questão ambiental, agrário, do agronegócio, dentro do Brasil. Então, eu sou fã do CAR. Eu acho o CAR fantástico, deveria ter vindo antes, na minha opinião. Perfeito. Bom, eu vou deixar esses minutos finais para você pontuar mais alguma coisa que você acha pertinente, Assete. Eu acho que dentro da nossa proposta aqui, eu trouxe os questionamentos que eu queria que você abordasse, levando-se em consideração que a gente está falando das questões atuais, né? Então, a gente pontuou aqui os aspectos mais positivos dessa legislação. Você vê alguma coisa negativa aí, Assete? Alguma coisa que você poderia pontuar de negativo dessa legislação até hoje? Qual legislação? Do Código Florestal, você está dizendo? Do Código Florestal. Sim. Existem pontos que não ficaram claros. Por exemplo, quando você fala de APP, na minha visão, está claro que é só na área rural. Mas tem muito promotor que acha que também na urbana tem que deixar APP. A lei, o artigo 4º, ele, salvo engano, ele traz, inclusive no dispositivo, a área urbana, rural e urbana. Ele fala. Exatamente. É aí o X. É aí o X da questão. Então, quando nós falamos dessa questão rural e urbana, foi uma confusão que ficou ali. E isso é péssimo. Então, esses conflitos geram problemas. Por quê? Imagina, uma área urbana, exemplo, São Paulo, Campinas, um grande centro, tendo que deixar a margem de rio todinha com 30 metros, 50 metros de pura mata. Ah, fica maravilhoso. Eu concordo que fica maravilhoso. Mas você teria coragem de deixar um filho seu passando por ali à noite? Você teria condição de, sendo gestor público, de fazer uma gestão de segurança naquela localidade 365 dias no ano? Não tem como. Então, existem coisas que no Código Florestal quiseram agradar gregos e troianos e deu essa confusão. Então, o Código Florestal tem alguns itens que ele é meio confuso. Esse é um deles. Eu poderia citar outros, mas eu acho que eu ia me alongar bastante. Até sugiro para você a gente pensar numa outra conversa e a gente pegar esses detalhes para que a gente pudesse desenvolver um pouco mais. Eu sugiro a gente conversar sobre uma questão que me agrada muito, não sei a você, acredito que sim. Você começou falando sobre isso, a sua exposição, que é o Estatuto da Cidade, né? Uma questão extremamente importante. Eu acho fantástico. Né? Isso, os municípios brasileiros agora, alguns passando ainda pelo processo de revisão, questões altamente complexas, né? Porque você pensar numa cidade envolve tantas coisas. E esse ponto que você falou da APP dentro das cidades tem a ver com a questão dessa legislação, né, do Estatuto da Cidade. Tudo a ver. Vamos marcar em outra oportunidade, um outro bate-papo, né? Eu acho que essa questão do Estatuto da Cidade é algo que interessa a todos, mesmo porque é uma legislação que preconiza a gestão democrática da cidade, então a participação popular. Eu acho que todo mundo precisa conhecer, aqueles que não o conhecem, eu acho que vale reflexões acerca desse tema. Vou te convidar de novo e espero que você aceite, tá bom? Ô, Ju, só para fazer um comentário antes, para você ter uma ideia da importância desse tema. A Associação de Engenheiros de Pirassununga já me chamou por 2 ou 3 vezes, eu não me lembro exatamente, para falar exclusivamente sobre o Estatuto da Cidade para os engenheiros, por causa dessa situação de áreas novas, de loteamentos, da questão de zoneamento também. Então, eu não me lembro, acho que foram 3 vezes que eu fui lá em Pirassununga falar com os engenheiros. Todas as vezes estava a casa cheia. E o pessoal tem muita dúvida, porque não acha exemplificação, não acha detalhes. Então, estou à sua disposição, tá? Eu vou repetir aqui agora o que eu falei ontem naquele teste rápido que nós fizemos.
A OAB de São Paulo queria que eu fizesse a live pela comissão de cursos e eventos deles, e eu recusei. Eu falei, não, eu não tenho ainda uma estrutura, tanto é que está meio escuro e tal, eu não tenho uma estrutura legal para fazer, não vou fazer. Porque eu sou membro da comissão que a gente dá palestras nas subseções em geral, né, como você sabe. E quando você me convidou, eu falei, não, para você eu vou. Eu não vou falar não para Juliana nem para a OAB de São João, para você eu vou. Então eu te falo novamente, todas as vezes que você precisar, todas as vezes que a diretoria da 37ª OAB de São João da Boa Vista precisar, é só me chamar que eu vou com o maior prazer, porque a gente que tem, eu digo o seguinte, nós temos muita amizade, isso não resta dúvida. Você foi ex-aluna minha, eu te admiro, você é uma pessoa fantástica. Mas eu acho que a gente tem uma sinergia interessante, porque nós moramos na mesma região. Então a gente precisa um ajudar o outro e nós precisamos ajudar os colegas nossos aqui da região. E não é só da região, de uma forma geral. Mas como nós estamos próximos, e como essa história do Covid acabou ajudando a mostrar que palestras não precisam ser feitas só presenciais, pode ser feita por meio eletrônico, vamos aproveitar isso e vamos conversar bastante para ajudar o pessoal. Eu acho que é fantástica a ideia e eu topo sempre que você quiser. Perfeito. Sete, eu sei que você está lançando um livro aí, né? Agora em julho está saindo um livro seu. Se você quiser falar um pouquinho dele, a gente ainda tem mais 5 minutinhos aqui para o nosso encerramento. Então, eu vou deixar esses minutos finais antes da gente se despedir para você falar do seu livro, né? O pessoal que assistiu, a gente está recebendo vários elogios aqui, né? Obrigado. Tão objetivo. Então, acho que vale a pena você falar do seu livro, pessoal aí. Legal. Foi requisitado a mim fazer uma obra sobre os apontamentos, os principais julgados, melhor dizendo, do STF, do STJ no Código Florestal. E eu fui montando, artigo por artigo, e fui pegando os julgados que eu entendia mais interessantes e montei. Só que no meio do caminho, eu acabei observando que se eu fizesse só do Código Florestal, não ficaria legal. Eu teria que fazer também da Lei de Crimes Ambientais. Então, eu mandei já para a editora, que já está pronto, o do Código Florestal, que vai ser lançado agora em julho, e provavelmente, final de julho, começo de agosto, sai também da Lei de Crimes Ambientais no mesmo formato. Não tem opinião minha, é simplesmente um compilado, artigo por artigo, com os julgados que eu entendo como os mais relevantes, sendo inseridos ali, exatamente para facilitar os alunos, porque eu dou muita aula de pós-graduação, você sabe disso, e o pessoal de pós-graduação fica maluco, porque hoje, graças a Deus, nós temos aí bastante livro de doutrina, isso nós temos, né? Na época que você fez a faculdade, não tinha livro de doutrina, você lembra disso. Mas hoje nós temos, graças a Deus. Mas falta muito acesso à jurisprudência. E não são todos os advogados que conseguem ter acesso a julgados e tal. Então, veio esse pedido, eu aceitei fazê-lo, e agora em julho está saindo o do Código Florestal, e depois, logo em seguida, vai estar saindo a Lei de Crimes Ambientais, toda ela com apontamentos, artigo por artigo, dos julgados do STF e do STJ. Os mais relevantes, não são todos, porque senão ficaria uma bíblia, mas são assim, os mais relevantes. Perfeito. Vou querer um autógrafo, hein? Já estou avisando. O seu eu dou de presente. Sete, olha, eu novamente nesses minutos finais quero muito te agradecer. Foi um bate-papo delicioso para mim. Eu adoro esse tema e adoro conversar com você, que é conhecedor a fundo desse tema. Então, eu quero te agradecer demais toda a sua disponibilidade. Foi uma luta para a gente conseguir estar aqui, nós dois, com as questões tecnológicas, né? E você, assim, sempre muito disposto, com uma boa vontade em atender os meus pedidos, em fazer os ajustes, para que a gente pudesse estar aqui, para que todo mundo pudesse estar nos assistindo. Então, olha, eu estou muito, muito, muito grata mesmo. Eu, Juliana, falando em meu nome agora, e falando também em nome da subseção de São João da Boa Vista, né, como vice-presidente da subseção, te agradeço demais a sua atenção conosco, tá bom?
E agradeço também todo mundo que nos assistiu. A gente teve vários elogios aí. Nós não conseguimos, obviamente, ir respondendo, né, ao longo da live, porque eu vou vendo aqui os comentários, mas a gente teve muitas manifestações, viu, Assete? Então, Que legal. vale a pena aí o nosso novo bate-papo sobre o Estatuto da Cidade, que vai ser em breve, tá bom? Eu te Que legal. chamo logo mais para a gente conversar sobre esse tema. E te deixo aqui, ó, um beijo muito grande, né? A minha admiração por você, que você sabe que eu tenho, sempre terei. A sua humildade, a sua simplicidade, o seu conhecimento, esse seu desprendimento em passar o seu conhecimento para as pessoas. Isso é desde quando eu te conheço, então eu quero te parabenizar e te agradecer, tá bom? Foi delicioso estar aqui nessa tarde com você, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, conversando sobre esse assunto, que eu tenho certeza que foi muito bacana para os nossos ouvintes e telespectadores, tá? Ô, Juliana, eu que agradeço, viu? Obrigado mais uma vez, obrigado a toda a diretoria da UAB pela confiança, pelo convite. Eu estou e estarei à disposição de vocês sempre que precisarem, tá? Escolha o tema e a gente discute aí o formato de como nós vamos estar fazendo. Eu acho que esse formato de ping-pong, igual fizemos, é o mais produtivo. E estou à disposição. Eu gostaria de agradecer todos que ficaram aí pacientemente ouvindo, né? E caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar aí para a Juliana e eu me comprometo a responder. A Juliana me passa e eu respondo se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar me ouvindo. Um forte abraço para todo mundo. Um grande beijo, abraço, viu, Sete. Você também, Fique viu? com Deus. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Fiquem atentos aí ao Instagram da Subseção, que teremos novos assuntos, novas reflexões, novos temas nas nossas lives semanais, tá bom? Um grande abraço a todos, boa tarde, um bom fim de semana. Até! Tchau, tchau.